Bom dia, meu nome é Luiz Mendes, sou do terceiro ano e hoje eu e meu grupo vamos apresentar nosso trabalho sobre a campanha da fraternidade do ano de 2021, cujo nosso tema é feminicídio. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mas afinal, o que é feminicídio? Feminicídio, segundo o famosíssimo dicionário Aurélio, em sua primeira definição, é o crime de assassinato contra pessoas do sexo feminino. Em sua segunda definição, pode ser caracterizado como agressões físicas, verbais e psicológicas contra pessoas do sexo feminino. Agora veremos a definição do site Google. É um termo de crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou em aversão ao gênero da vítima. Porém, ele também afirma que as definições podem variar dependendo do contexto cultural. No contexto mais social, feminicídio significa o assassinato de mulheres que é cometido por parentes e familiares. O termo feminicídio no contexto mais histórico foi introduzido no século passado, a fim de reconhecer o assassinato de mulheres e a discriminação identificada mundialmente como a causa raiz da violência contra as mulheres. A luta pela igualdade é longa e a cada dia escrevemos um novo capítulo. O último feito das mulheres foi na Arábia Saudita, onde elas conquistaram o direito a dirigir. Pode parecer pouco, mas para aquelas que dependiam do marido para ir e vir é um grande feito, um progresso inestimável. Agora eu vou listar algumas das conquistas das mulheres no decorrer da história. Em 1792 foi o ano em que a mulher começou a exigir o seu direito ao voto na Inglaterra e também o ano em que a escritora Mary escreveu uma obra defendendo a educação para as meninas. Em 1857, na cidade de Nova York, 129 mulheres foram mortas em uma ação policial, pois elas queriam a redução da carga horária de trabalho e a licença maternidade. Mais tarde, o dia 8 de março, foi declarado o Dia Internacional das Mulheres. Em 1945, a Carta das Nações Unidas reconhece, em documento internacional, a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Em 1951, a Organização Internacional do Trabalho aprova a igualdade de remuneração entre homens e mulheres na mesma função. Em 1961, é criada a primeira pílula anticoncepcional via oral, que tratou-se de uma revolução de costumes e liberdade sexual. Em 1975 foi proclamado o Ano Internacional da Mulher, onde ocorreu a primeira Conferência Mundial sobre a Mulher. Em 1993, na Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena, foi destacado direitos e violência contra a mulher, gerando assim a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher. Em 2015 foi sancionada a Lei do Feminicídio, colocando o assassinato de mulheres em crimes hediondos. Claro que essas foram só algumas das conquistas das mulheres e haverá muito mais no futuro. O movimento feminista surge no Brasil no século XIX com a luta pela educação feminina, direito a voto e a abolição da escravatura. Com o passar do tempo, tivemos inúmeras conquistas, como o direito a voto na Era Vargas em 1932, além da criação do novo Código Civil de 1962, onde se encerrava a tutela dos maridos sobre suas esposas, pois antes, para trabalhar, viajar ou até mesmo receber herança era necessário a autorização de seus maridos. No entanto, foi apenas no século XXI que conseguimos vitórias mais concretas em relação à violência contra a mulher. Durante o governo Lula, em 2006, entra em vigor a Lei nº 11.340, que ficou conhecida como a Lei Maria da Penha, que pune com mais rigor os casos de violência doméstica e familiar. A lei foi saudada como um grande passo para a prevenção da violência doméstica contra as mulheres. Foi fruto da organização dos movimentos feministas no Brasil, que desde os anos 70 denunciavam as violências cometidas contra as mulheres, a violência contra as prisioneiras políticas
contra mulheres negras e violência doméstica, e nos anos de 1980 aumentou a mobilização frente à absolvição de homens que haviam assassinado as esposas, alegando legítima defesa da honra. Já no dia 9 de março de 2015, entrava em vigor a Lei número 13.104/15, conhecida como Lei do Feminicídio. A lei considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. Com isso, o crime de homicídio simples tem pena de 6 meses a 20 anos de prisão, e o de feminicídio, um homicídio qualificado, de 12 a 30 anos de prisão. Mas apesar da legislação, o número de feminicídios tem seguido um caminho contrário aos homicídios dolosos e os latrocínios, que diminuíram no ano passado. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo mostrou que em 2019 houve 1.310 assassinatos decorrentes de violência doméstica ou motivados pela condição de gênero, características do feminicídio. Foi uma alta de 7,2% em relação a 2018. Diante dessa situação, com o advento da pandemia de Covid-19, os casos que já eram elevados aumentaram mais ainda. De acordo com o relatório do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, os casos de violência doméstica alcançaram 105 mil denúncias. Basicamente, em 2020, tínhamos uma denúncia a cada 5 minutos. É preciso urgentemente mudarmos esse cenário. E aí, será que nós estamos próximos de uma possível erradicação do feminicídio no Brasil? A violência contra a mulher no ano de 2020, isso que inclui o feminicídio, entrou no 3º lugar no ranking de monitoramento pela rede, que contém mais de 18 mil casos de falta de segurança e violência. Cerca de 1.823 casos se referem a abuso e violência contra a mulher, que dá em média de 5 casos por dia. Durante a pandemia, a situação da violência contra a mulher se agravou bastante, pois elas tiveram que passar a maior parte do seu tempo de convívio junto ao agressor. Os riscos aumentaram e o acesso à vítima às redes de denúncia e proteção ficaram cada vez mais difíceis. Isso tudo começou logo no início da pandemia. O Brasil, atualmente, ele se encontra na 5ª posição no ranking mundial de feminicídio. Para que possamos mudar essa nossa situação, nós devemos mudar conceitos socioculturais da nossa sociedade. Nós devemos educar os jovens, passar boas influências pelo meio de comunicação, usando eles de forma correta, sendo policiados, para que não influenciem a mais feminicídio, e sim a favor dessa luta. Agora, vamos ver o Papa, sendo a autoridade maior da Igreja Católica, dando seu relato sobre a violência contra as mulheres. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Em nosso país, uma mulher é assassinada a cada 2 horas, 12 em média por dia. Uma é estuprada a cada 11 minutos. 503 são vítimas de agressão por hora. Em 2017, dos 4.473 casos de homicídios dolosos, 946 foram casos de feminicídio, crimes de ódio motivado pelo gênero.
Segundo a OMS, o Brasil ocupa a 7ª posição da nação mais violenta para as mulheres, de um total de 83 países. Mas o que a Igreja Católica tem a ver com isso? Tudo. Em um país com 60 milhões de cristãos, esses dados são sim um problema nosso. Por séculos, a desvalorização da figura feminina em nome de submissão tem sido pregada de maneira errada, ignorante e longe do Evangelho de Jesus. Parte desse pensamento cultural de que a mulher é submissa, inferior ao homem, como uma propriedade, é dada sim por esse falso ensino pregado com tanta euforia durante séculos. Durante todo o seu tempo de ministério na Terra, Jesus reconectou mulheres à cultura, trouxe dignidade e honra para todas aquelas que eram excluídas da sociedade extremamente machista da época. Um grande passo para a mudança dentro das igrejas e, assim, mudança da sociedade é parar de passar a mão na cabeça dos agressores em nome da boa moral diante dos fiéis. Incentivar as mulheres a pedirem socorro, trazer essas pautas para dentro das reuniões de igreja e aconselhar os pais na criação dos filhos para não criarem homens abusadores ou mulheres que acreditam que é assim que as coisas funcionam. Diante disso, também pode-se observar inúmeros projetos sociais a favor desse movimento contra o feminicídio. Uma das integrantes de um desses projetos sociais falou a seguinte frase: "Confunde-se muito a questão humana com a espiritual. Nós acreditamos no perdão, mas isso não significa que não existam consequências para os atos, a oração, mas também a ação." Num país com tantos cristãos como o nosso, essa realidade deveria nos incomodar e nos conformar. Devemos mudar o nosso discurso e torná-lo prático, eficiente e reflexo de Cristo na sociedade. Não existe outra opção. Ou é assim, ou não é evangelho. É através do ato simbólico da rosa que viemos homenagear a todas as mulheres que perderam suas vidas em razão do feminicídio. Além disso, pedimos humildemente ao nosso Senhor para que olhe por todas aquelas que estão passando por qualquer tipo de violência e humilhação, desejando que se encerre esse ciclo de ódio que acaba por ceifar a vida de nossas mulheres no Brasil e no mundo.